Sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Hoje estou aqui na bancada com o nosso amigo Cássio, depois de algumas semanas de recesso, né, Cássio? Estamos de volta, matando as saudades aqui. Por um motivo bem importante para a carreira, né? A gente estava tratando do nosso futuro aí junto com o governo do Estado, e agora estamos de volta aqui para poder tratar de um assunto importante, né, Renata? Que é nosso tempo, né? Nossa vida na Polícia Civil. Isso. Os delegados de polícia. Esse ano, a carreira de delegados de polícia de Sergipe comemora 30 anos. O primeiro concurso foi em 1994. O nosso concurso foi no ano 2000. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com duas colegas do nosso concurso, que Cássio vai apresentar. Mas antes, queria agradecer a Andresa Farias, do Estúdio Animarri da 13, que é responsável toda semana pela minha produção. Obrigada, Andresa. Um beijo. Cássio, apresente nossas amigas para Bom, os nossos eu imagino que os telespectadores já conheçam, né? Porque foram muitos trabalhos realizados por essa dupla aí, colegas nossas de concurso, sergipanas, mães, mulheres que tiveram atuação importante na Delegacia da Mulher. Doutora Daniela Lima, filha do Dr. Paulo Ferreira, que completa 30 anos de carreira, né? Nós ainda estamos nos 23 anos de carreira. Doutora Mariana, que faz um trabalho excelente no DGV, que é o assunto hoje que a gente vai tratar basicamente aqui. E é um prazer ter vocês duas aqui, não só como colegas de turma, mas como colega de profissão. O prazer é todo meu e eu agradeço demais o convite. Estava comentando com Mari a emoção, que é estarmos juntos aqui, né, representantes da mesma turma, muita história, muito percurso, muito BO, é o PPE inteiro aqui. Verdade. Verdade. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com certeza vai ser um podcast bem interessante, que temos muitas histórias para contar. Para mim, especialmente, vai ser um episódio muito especial. Primeiro que eu estou aqui com minha amiga e irmã, comadre, parceira, né, nesses 24 anos na polícia, né, desde o concurso. E Dani também, com quem eu tive o prazer de dividir a Delegacia da Mulher por algum tempo. Então, para mim, vai ser realmente um dia especial para a gente poder rememorar muitas histórias. Dani, me conte, quando eu cheguei aqui para fazer a academia de polícia, você era praticamente uma criança, né, na academia. Eu tomei um susto quando te vi lá. Eu falei, quem é essa menina aqui? É filha de quem, né? De que delegado, né? Que tá aqui. Será que é estagiária? Será que é estagiária? E eu queria saber de você contasse para os telespectadores quem era a Daniela antes da polícia, qual era o sonho de Daniela antes da polícia, o que é que você pensava em fazer. E essa pergunta eu direciono na sequência também para a doutora Mariana, o que é que pensava antes de ser delegado de polícia, se encontraram na carreira, foi por acaso que chegou na carreira, enfim, quem eram as duas antes de chegar na Polícia Civil de Sergipe? Antes da Polícia Civil, com certeza, eu era uma criança, uma menina assim, que eu acho que o nome hoje seria nerd, aquela menina que era CDF, né? Estudei no colégio de aplicação, que era um colégio que, à época, para você entrar, fazia uma prova que a gente comemorava como quem entrasse na Sorbonne, né? Que entrou no colégio de aplicação. E os meus sonhos eram absolutamente diversos da polícia. Meu sonho era ser médica sem fronteiras, ou jornalista de cobertura de guerra, porque eu era fã do Pedro Bial na cobertura da Guerra do Golfo. Eram os meus sonhos, nunca pensei em ir para a polícia, né? Quando chegou na época do vestibular, eu já tinha desistido de ser médica sem fronteira, porque em um determinado momento meu pai me levou ao Hospital João Alves por causa de uma dor de barriga comum. Minha mãe estava viajando, ele não sabia o que fazer. E eu vi a realidade da emergência do João Alves e disse, médica sem fronteira não vai dar, tenho que mudar. Então, na inscrição do vestibular, me inscrevi, era para botar medicina, não botei. Botei direito, vou agradar meu pai aqui, tá? Fiz direito. Mas aquela coisa absolutamente irrefletida. No curso de Direito, eu fui amando aquilo. Né? A ideia de que
não existe só um sistema de justiça, existe a oportunidade, por mais que esse sistema tenha falhas, por mais que esse sistema, em alguns momentos, não funcione, que você faça a justiça efetivamente. Então, eu me encontrei no curso de Direito, mas não pensava em ir para a polícia, de forma alguma, não pensava. Mesmo com a presença do meu pai, né, meu pai delegado de polícia, talvez tenha sido da carreira o delegado de polícia que mais tempo comandou a Polícia Civil, possivelmente. Mas eu não pensava, nem ele era muito simpático a ideia, não. Em um determinado momento, como é que eu vim parar na polícia? Em um determinado momento, a Georlise, na época, né, a gente vai falar um pouco disso, existiam os delegados comissionados. Georlise chegou para o meu pai e disse, ela pode ser delegada comissionada? Ele, de jeito nenhum. Ele não deixou, Dani. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, e não deixava, e não achava que... Enfim, ele disse, nós estamos lutando para acabar isso, já acaba isso, ela passou no concurso. Enfim, em um determinado momento, meu pai deu uma bobeira, a doutora Georlise, nesse ela vai ser delegada, mas o concurso já estava em vias de se conseguir. E isso gerou uma pressão, porque assim, agora você vai ter que ser delegada, você conseguiu que seu pai, né? Seu pai permitiu que você... Permitiu, na verdade, ele nunca permitiu, foi a Georlise que driblou. E quando abri a inscrição do concurso, eu lembro que estava eu e Paulo Márcio dos corredores da UFS, né? Foi quando eu descobri que Paulo Márcio é meu irmão gêmeo, ele disse que eu sou irmã gêmea, que cheguei atrasada, porque nós nascemos no mesmo dia, só que eu sou mais nova. E eu disse, Paulo, vamos fazer a inscrição desse concurso? Você quer ser delegado? Ainda na faculdade, né, Dani? Na faculdade, na época, a faculdade de Direito era de 4 anos, né? Então era 99, era isso? Era. 99, era 99. E Paulo disse, eu não acredito não que você quer ser delegado, porque, enfim, eu era apaixonada pelo Ministério Público, ou eu pensava em ser advogada. E Paulo disse, bora. Fizemos a inscrição juntos, eu e Paulo. Aquela coisa, fazer por fazer, né? E meu pai não levou muito a sério. Ele nem se preocupou muito, ele não levou muito a sério que enfim, ele achou que eu ia mudar de ideia em algum momento. E eu lembro que eu morri de dar risada quando eu vi o podcast com o doutor Everton, e ele dizendo assim, que o Okada disse, você não vai passar, porque os meus amigos da USP virão e você não passará. Ele disse a mesma coisa para mim. Okada estava boicotando a gente, né? Você vai fazer concurso desse tamanho com rabo e tudo? Vou. Você não vai passar? Disse a mesma coisa, você não vai passar, porque tá vindo um ônibus da USP. Eu acho que esse ônibus nunca chegou, porque eu passei... Doutor Everton passou. Eu passei entre os primeiros lugares, né? E foi assim que eu cheguei, sendo a caçulinha da turma. Eu lembro de muita gente perguntar, quem é essa menina aqui? Eu vejo as fotos hoje. Uma carinha de menina. Magrinha, cabelinho enrolado. E Mari, como é que foi? Conta aí pra gente. Por acaso, viu? Nunca imaginei na vida ser delegada de polícia. Até mesmo porque também, assim, não conhecia tinha nenhum familiar, nenhum amigo próximo que exercesse a profissão na área de segurança pública. Mas eu me formei, tinha certeza, a convicção que eu tinha que queria prestar concurso público. E aí, o primeiro que surgiu foi para a carreira de delegado, né, de polícia civil aqui do estado. Me inscrevi e, passei, vamos para a academia o curso de formação. E aí, me realizei. Vi realmente, para minha surpresa, que ia me identificar com o papel de polícia, a função da carreira de polícia, do delegado de polícia. E realmente foi. Então, para mim, foi surpresa também. Eu acho que a gente escuta muito, até na academia a gente já escutava, ser polícia é ser como uma cachaça, né? Vicia e realmente, como a gente sabe, tá no sangue, a gente gosta, vibra, né? É bem interessante. Eu acho que a nossa geração foi de jovens, né, que realmente não tinham, na sua maioria, o sonho de ser delegado de polícia, né? Começou a se identificar durante o curso de formação, né, porque realmente é um curso interessante, é um curso gostoso, e ele foi muito bem feito, ele foi muito bem conduzido, né? A turma também se entendia muito bem, né? Foi uma turma boa. Turma excelente. Né? Então, isso fez com que a gente ficasse animado, e no que a gente começou, a gente teve uma boa receptividade pelos colegas os poucos colegas, né, os 18, né, nos receberam de braços abertos.
diferente dos outros concursos. Os outros concursos já vieram pessoas que tinham o sonho de ser delegado de polícia. Sim, né? Rena, Eu acho que a gente, inclusive, teve um papel importante, né, nesse aspecto, de despertar a vontade de ser delegado de polícia. Né? Eu tenho certeza que vocês todos também, muitas pessoas, muitos jovens, né, que estavam na faculdade, interessados em saber o que o delegado de polícia fazia realmente, e conhecer no dia a dia o trabalho e dizer, olha, eu tenho vontade, eu quero ser delegado. Sim. Renata, e aí eu vou tirar uma observação que eu acho que tem todo sentido. Eu acho que a nossa turma, o delegado de polícia de Sergipe, eram 18 delegados de polícia, antes da gente chegar. Então a repercussão desses 18, pelo número que tinha, apesar de ter sido uma repercussão muito grande a chegada deles, era uma repercussão com menos abrangência. As pessoas não conheciam Não o delegado, conheciam. porque eram tão poucos, Então, não se conhecia. Eu acho que a nossa turma teve um papel importantíssimo, não estou aqui puxando sardinha, só é a história que a gente É só tem que contar. observação. Observação. A nossa turma chamou a atenção dos estudantes universitários Isso. da importância e do que era a carreira de delegado de Da polícia. existência da carreira. Da né? existência. Não havia. E outra coisa, antigamente a gente tinha uma imagem, eu mesmo tinha uma imagem negativa, nós estamos numa mesa aqui que ninguém sonhava em ser delegado de polícia. Sim. Uhum. Eu, por exemplo... Hoje eu tenho alunos que sonham. Aliás, né, existem hoje delegados que foram meus alunos, eu peço que não divulguem. E aí veio outro concurso, o concurso de 2006, mais delegados de polícia, que estimularam mais, ou seja, cada dia que passa, o fruto do trabalho dos nossos colegas delegados de polícia tem estimulado. Você imagina, o estereótipo do delegado de polícia mudou muito ao longo do tempo. Então, as pessoas passaram a se identificar. Então, aquela ideia da polícia, que eu acho que vem aí do problema de 64, no processo de redemocratização do Brasil, então tinha uma imagem negativa. Eu, particularmente, para você ter ideia, eu ia para a escola a pé, lá na minha cidade, no interior da Bahia, e a delegacia tinha uma cela virada para a rua, então os presos ficavam olhando a rua. Mas não eram tão perigosos, né? Pistoleiros e tal, mas na época era comum. Gente fina, gente fina. E quando eu ia para a escola, eu passava na porta da delegacia, eu passava olhando para o rio, eu virava a cabeça que eu ia me tremendo para se ter com medo. Não queria. Tive a oportunidade de passar por algumas situações lá negativas de polícia. E fui para a faculdade de Direito querendo ser advogado. Nunca pensei, tive vários problemas em delegacias como advogado. Até que eu resolvi fazer o concurso aqui, igual a vocês. Para mim, no meu caso, eu fiz porque eu estava tentando ver como é que era o concurso da CESP. Eu queria ver como era o concurso. Experiência, né? Fiz, acabei passando, enfim, nós estamos aqui, é o nosso destino. Mas eu acho, viu, Renata, sobre esse ponto que você falou aí, desse sonho, esse novo sonho de ser delegado de polícia, tem tudo a ver com o que a nossa carreira fez ao longo do tempo aqui. Exatamente. Então, a cada dia, mais pessoas querendo ser delegado de polícia, por vontade. E isso é importante. Não quer dizer que aqueles que fazem por fazer não serão bons delegados. E aqui nós temos 4 delegados aqui que a gente se conhece e sabe da responsabilidade que a gente trouxe para a nossa profissão e da nossa contribuição para a Polícia Civil e para o Estado de Sergipe. Sabe o que mais me fascinou, Cássio, Rena e Mari, quando a gente chegou? A gente podia dizer, eu vou desistir disso aqui porque tem muito por fazer. Mas a nossa turma não disse, eu vou desistir disso aqui porque tem muito por fazer. O que mais me fascinou foi a possibilidade de você dizer, vamos fazer. Nós fizemos. Lógico, já existia muita coisa que tinha sido feita com muito esforço, com muito valor pela turma que nos antecedeu. E eles são responsáveis por nós, porque não queriam que fizesse o concurso, né? Sim. Eles é que fizeram o concurso pra gente na tora, a gente sabe disso, né? Sim. Lutaram muito para que o concurso saísse, né? E a gente compreendeu muito o recado, porque eles nos disseram muito isso, olha, vocês são a nossa esperança de que a nossa carreira exista. Isso. Nós vamos agora construir. Então, o fato de... O clima era, nós estamos construindo, existe algo bom que vai ser feito, algo bom vai ser construído a partir de nós. Então, foi isso que
que me fez ficar na carreira. Eu disse, eu vou criar alguma coisa boa aqui. Veja só, se lá fora todo mundo me disse que polícia é um ambiente que não presta, que polícia não é um lugar para quem pensa, não é um lugar para quem produz, não é um lugar para quem quer fazer justiça, não é um lugar para quem ama aquilo que é justo, bom e valioso, eu vou fazer que isso seja. Eu vou mostrar que é. Eu acho que teve esse espírito mesmo. Foi. E tanto é que poucas pessoas saíram, né? Do nosso concurso, poucas pessoas saíram. Os que saíram para do Ministério Público, magistratura, Machadinho, nosso procurador-geral era da nossa turma, Sim. Doutor Erval, Sim. Iraci, Sim. quem mais? Heloísa. Mais de um grupo de... Quantas pessoas Renata, fizeram? eu ia até fazer essa pontuação aqui. Ó. Quando o Dani falou assim, é claro que ela e Paulo Márcio são diferenciados, né? A gente sabe que a inteligência aí é diferenciada. Não é igual a minha, né? A minha teve mais esforço para poder passar no concurso. Mas quando você fala assim, Dani, a gente fez por fazer, foi lá fizendo a inscrição, pode ser que quem esteja assistindo ache que o concurso foi fácil. Não, a gente... Não foi. Não foi. É porque vocês não estão lembrando, mas olha a nossa turma. Lá na saída já, na posse, já saíram uns 20 para o Ministério Público, magistratura. Sim, ou seja, quem estava aqui era alto nível da turma, né, que passou no nosso concurso. E aí eu tenho que fazer esse esclarecimento. Não foi fácil. Quando eu digo, a gente fez por fazer, a gente fez sem a certeza de que queria ser delegado de polícia. Mas a gente estudou, gente, foi suado. E ainda mais eu, que eu tinha que passar para dizer para o meu pai assim, ó, eu posso ser delegado de polícia, você não acredita que eu posso, mas eu posso. E, na verdade, ele sempre acreditou, nunca ele duvidou. Era aquela coisa de pai, de entender a incerteza da carreira, de entender a dificuldade do momento que a carreira vivia, porque ele liderava uma carreira que não sabia se ia sobreviver. Dani, e era tudo muito diferente, né? Sim. A questão de estrutura mesmo, né, Mari? Sem Você dúvida. hoje que é diretora de um departamento super bem estruturado, é claro que a gente sempre está buscando melhorar, né? Não vamos dizer que já chegamos no nível de excelência, né? Mas você mesmo pode falar bem o que você sentiu e o que você presenciou da polícia lá em 2001, quando assumiu a delegacia do interior, e hoje em dia como coordenadora do DAGV, né? Faça aí uma retrospectiva disso para a gente. A diferença é gritante, né? Então, assim que assumi, fui logo lotada em 3 delegacias, para acumular as 3 delegacias, de Divina Pastora, Santa Rosa de Lima e Malhador. E fui conhecer as instalações. Quando eu chego na delegacia Divina Pastora, tomei um susto. Parecia mais uma casa abandonada, caindo aos pedaços. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Tanto é que eu fui conversar, né, com a administração e consentiram que eu atendesse a demanda de Divina Pastora lá em Santa Rosa de Lima, que tinha um pouco mais de estrutura. Mas não tínhamos computador, não tínhamos ar-condicionados nas salas, viatura e equipe somente militar. Então, era eu e policiais militares que já ocupavam a delegacia. Que desafio, hein? Desafio. Então, assim, a demanda, graças a Deus, não era muito grande. A gente trabalhava mais com crime de menor potencial ofensivo. Então, assim, realizei muitas audiências de conciliação. Realmente, um trabalho investigativo de campo era raro, porque a gente também não tinha equipe. Não tinha policial não civil, tinha. Então, para entregar a intimação, contava com os policiais militares, que, graças a Deus, né, diferentemente de dos colegas que passaram, eu não passei dificuldade, porque sempre tive uma relação respeitosa e não tive dificuldade. Mas, claro, não era uma equipe. Na verdade, eu contava apenas com a escrivã de polícia, a Patrícia, que ia me auxiliar 2 vezes na semana, porque dividia também com o Riachuelo. Então, assim, tem as dificuldades. Aí, quando você vem, né, graças a Deus, no decorrer desses anos, quantos avanços. Então, hoje a gente tem um departamento com vários departamentos, outras unidades, com ótimas instalações, computadores, scanners, webcam, todas as salas com ar-condicionados, equipes, né, de policiais bem preparados, capacitados. Então, a gente trabalha hoje em outro nível, sabendo o quê? Que é sempre importante renovação de estrutura, reformas, né? A gente precisa também acompanhar a criminalidade que está migrando para crimes cibernéticos, mas assim, importante é saber que avançamos, mas precisamos avançar muito mais. Sabe, Mari, você falando, eu aqui me rememorando que a gente começou pela mesma região, porque quando eu tomei posse, eu fui assumir a delegacia regional de Riachuelo. Nossa,
Deve ser um negócio muito bom. Delegacia Regional de regional, Riachuelo. Dr. Everton foi me levar, porque ele teve esse cuidado, esse carinho de levar os primeiros nomeados às suas lotações. E o que eu conhecia da polícia, eu conhecia o prédio da chamada superintendência, porque meu pai foi superintendente durante muito tempo, às vezes ele me buscava na escola e eu ia para o prédio. Eu achava muito bonito, era uma casa que hoje é um estacionamento, derrubaram, é uma casa que tinha um flamboyant bonito, ali perto de onde é a Secretaria de Segurança Pública. E tinha uma história de que a casa era mal assombrada, eu como adolescente amava aquilo. Mas era o que eu conhecia de instalação da polícia, naquele momento já aprovada como delegada de polícia, era o que eu conhecia de instalação da polícia. O doutor Everton vai me levar na Delegacia Regional de Riachuelo. É o mesmo prédio que é hoje, em frente ao cemitério e tudo, mas foi um choque, porque o arquivo da delegacia era uma caixa de máquina de lavar roupa. Meu Deus. Nesse nível. E existia, né, o contexto, né? Já tinha computador, Daniel? Tinha um computador, as demais mesas. Aqueles que demoravam 2 horas para ligar, né? Sim. Mas já era um luxo ter Tinha computador. um computador, e tinha as máquinas ainda. E tinha todo esse contexto, porque... Dani, só para lembrar aos telespectadores, só tem 23 anos isso, Pois porque daqui a pouco vão achar que a gente tem Sim. 70 anos de Boa idade. lembrança, boa lembrança. Veja só, existia todo um contexto de que aqueles que eram os delegados comissionados do interior, que normalmente eram pessoas dali da região, pessoas que alcançaram alguma importância pelo cargo da polícia, sargentos, tenente-coronéis, tal. Enfim, na capital eram os acadêmicos de direito que eram os comissionados, mas no interior era alguém que normalmente era ligado ao poder local. Geralmente homens, né? Geralmente Com a homens. chegada das meninas no interior, inclusive, eu acho que deve ter tido um... Então, tinha o antecessor, o delegado comissionado, acho que até o apagar das luzes, eles nutriam a esperança de que os governantes, que os líderes políticos desistissem de um concurso em algum momento. Né? E torceram por isso de alguma forma e foram frustrados em suas expectativas. Sim. Quando eu cheguei, tinha uma sandália Itapuã em cima da mesa, era a sandália dele, que ele deixou como gesto de afronta, como quem disse, eu vou voltar. Né? Então, imagine, além da desestrutura física, tinha todo esse contexto de que, de um lado, existia dentro da carreira e dentro do ambiente do sistema de justiça uma boa vontade, um desejo, uma vontade de que Sergipe fosse, de fato, um estado que tivesse uma carreira de delegado de polícia. Não sei se eu me engano, mas acho que foi o último estado a construir sua carreira. Se eu estiver errado... Eu acho que foi. Acho que foi o último estado. Não levando em consideração o Tocantins, que sim. Foi, mas eu acho que... E eu tenho até minhas dúvidas se ainda assim não foi aqui. Eu tenho minha dúvida. Foi um dos últimos. Se não foi o último, foi um dos últimos. Existia toda uma mobilização no meio jurídico para que isso acontecesse. E no meio político para que não acontecesse. E no meio político para não acontecesse. Então a gente tinha um embate, era um embate de forças. Era a nova tradição, né, contra a velha tradição. Então você chegava na cidade e existia esse clima. Existia a curiosidade de entender como é que esses delegados almofadinha trabalham, né? E existia a equipe dizendo, não vai dar certo essa menina aqui. Não vai prender ninguém. Não vai prender ninguém, não vai dar certo essa menina A aqui. gente teve muita resistência, né, no início. Eu lembro que eu ouvia falar por várias pessoas que a gente não ia tomar posse. Que teve o concurso, mas que a gente não ia tomar posse. E a gente ficava muito apreensiva, né? Era Mari. Eu e Mari, a gente trabalhava juntas na época, e a gente ficava assim, muito apreensiva, procurando saber se ia sair a nomeação, se não ia sair a nomeação. Aí saiu a nomeação da sua turma, né? Com alguns... e só depois foi que saiu etapas, a nossa né? nomeação. Foi de parcela. Foi meio angustiante, Mas, né? Renata, eu fiquei sabendo... Pelo líder do movimento para não nomear a gente, eu não vou dizer o nome não, que é chato, mas ele confessou, é um prefeito do interior. Ele disse que tinha 53 prefeitos no interior num grupo para não nomear os delegados de polícia. Por que ele confessou isso para mim? Que é o mais interessante. Ele dizendo para mim que uma das coisas que ele mais se arrependia na vida é desse movimento que ele fez. Porque antes da gente chegar, o prefeito é que tinha que se meter em todos os problemas da delegacia. Imagine o cara, além de ser prefeito, tinha que estar se metendo nos problemas da delegacia. E sempre que ele tendia para um lado, o outro lado ficava contra ele. Então, com a chegada... não era interessante. Quando eles perceberam, e no dia que eu estava conversando com ele estava pedindo um delegado para a cidade dele. Eu estava na Copsi na época.
E ele falando, nunca pensei que eu ia pedir, pelo amor de Deus, um delegado para a cidade, porque sem o delegado eu tenho muito problema. Hoje não, se tiver algum problema lá, alguém vem me procurar e fala, rapaz, é concursado, eu não posso fazer nada. Então, assim, teve um movimento, esse sentimento que você tinha não era à toa. Porque você imagina 53 prefeitos do interior que elegiam um governador, que tinha capacidade de eleger um governador, dando pressão na Assembleia e dando pressão no governador para não nomear. Então, essa sensação que vocês tinham aqui, ela era real, não era um medo infundado, não. Agora eu lembro que os nossos, digamos assim, os nossos antecessores e os nossos padrinhos que nos receberam, né, os 18 do Forte, eles não diziam muito isso pra gente. Eles temiam, né, que o concurso fosse frustrado, mas a gente perguntava, vai ter nomeação? Lógico. Vai. E a nomeação vai acontecer? Lógico. Mas o tempo é o senhor da razão, né? Então eles confessaram que essa preocupação. E eu me recordo que eu fui nomeada em agosto, né? Acho que 20 foram nomeados em agosto. Em setembro tinha um Congresso Nacional de Delegados de Polícia no Goiás, que também era um estado que parece que naquele momento estava também lutando nesse processo para, enfim, implementar a carreira. Foi um concurso parecido. Inclusive um colega nosso daqui foi para lá, é delegado lá hoje. Glebson, o nome assim, não sei se você lembra dele, goiano. Eu acho que eu lembro. Ele é delegado lá, desse concurso. Mas, enfim... Eu fui para o Congresso. Na verdade, eu nem queria ir para o Congresso. O Georlise chegou, acho que você tem que ir para o Congresso. Você é delegado de polícia, você vai para o Congresso. Mas, Georlise, eu fui nomeada no dia 10 de agosto. O Congresso é no dia 7 de setembro. Não, você vai. É importante que você vá. É importante que você vá. Então, fomos eu, Georlise, doutor Jocélio, que tinha sido diretor da ADEPOL. Da ADEPOL, é verdade. Não, do sindicato. A ADEPOL surgiu em 2006. Enfim, mas era da entidade sindical da época. A Georlise, que era presidente naquele momento, e acho que Abelardo e doutor Luciano Cardoso. E lá vou eu, né, Baby, ganhei o apelido de Baby, eles disseram, nós somos os Jurássicos, você é Baby. Lá vou eu sem entender nada, caída de paraquedas na carreira, sem compreender aquilo. Cheguei na pousada do Rio Quente, toboágua, tirolesa, fui assistir as palestras, não tô entendendo nada que está se passando. Nossa carreira está sendo ameaçada. Eu digo, por quê? O que é que está acontecendo aqui? Fui andar de tirolesa, fui descer de toboágua. Quando foi de noite, já disse, mocinha, onde é que você estava? Eu digo, eu fui andar de tirolesa, fui descer de toboágua. Ela disse, a sua presença é muito importante. A nossa carreira está ameaçada. Nossa. Aí eu... Sempre ameaçada. É mesmo, eu digo, E você não entendeu, mas a sua presença aqui é estratégica. Eu digo, como, Georlise? Você é a delegada de polícia mais nova do Brasil. E nós temos que divulgar isso, dizer que nós temos que lutar pela carreira de delegado de polícia, senão a nossa carreira vai acabar. Aí eu virei, então, o chaveirinho do Congresso, né? Essa é a delegada mais jovem do Brasil. Em Sergipe, nós estamos lutando para que a carreira seja continuada, seja implementada. E foi isso, o Congresso todo teve... Hoje a gente tem site, né? As ADEPOLs têm site. Na época era revista, a capa da revista da ADEPOL do Brasil foi Sergipe lutando pela implementação da carreira. Legal. E a delegada de polícia mais jovem do Brasil, ali servindo naquele momento de propaganda de um projeto de consolidação da carreira. Os anos se passaram muitos anos. Em determinado momento eu estou diretora da CADEPOL, vou para um congresso de diretores da CADEPOL, um encontro, e aí um diretor da CADEPOL olhava para mim assim o tempo todo, olhando, o que é que esse senhor está olhando? Aí ele fez, doutora, a senhora é a delegada mais jovem do Brasil. Eu digo, doutor, muitos anos se passaram, não mais. Eu fui. Mas era essa preocupação, né? Veja que doutor Jocélio, doutora Georlise, eles lutaram muito, em que pese eles não tenham revelado para a gente essas coisas de que existia um movimento de prefeitos, de que existia uma pressão. A gente sabe hoje, naquele momento, o que eles diziam? Eles diziam, tá tudo certo e vocês vão fazer uma polícia muito boa, vocês vão ser aqueles que vão consolidar tudo que a gente sonhou. E eles tiveram essa preocupação de nos receber, de nos acolher. Estrategicamente foi ótimo, né? Porque pelo menos não houve o desestímulo, né? Exatamente. Gente, assim, com isso a gente não desacreditasse, né? Isso. Mariana, vamos falar um pouco sobre o DGV, né? Eu lembro que o DGV, quando surgiu, era ali na rua... perto da secretaria. Na Avenida Augusto Mainá. Mas já lembro de você lá, de Renata, de Iraci. Dani, de né? Dani. Na verdade, eu, Dani, Iraci,
começamos. A Renata foi depois, né? Foi depois. É. Alessandro. Na Reina verdade, chegou. o projeto foi um projeto pioneiro a nível nacional. E quem fez parte do projeto foi Iraci, Alessandro, Georlise, Dani. E eu, enquanto esse projeto estava caminhando, eu já trabalhava com Iraci na delegacia da mulher, que era ali na Barão de Maruim. Ela me convidou, aí disse, Mari, vamos trabalhar comigo, ela como delegada da mulher, e eu já trabalhando com os crimes da criança, com a demanda da criança. Então, assim que inaugurou também, era o CAGV, Centro de Atendimento a Grupos Vulneráveis, né? Lembro da data, foi dia 4 de setembro de 2004. Nossa, e lá, e começamos. Iraci como coordenadora e delegada da mulher, Dani de idoso, né? E eu, idoso... Crimes raciais, LGBTQIA+, chamava Delegacia de Grupos Vulneráveis, porque ela não tinha uma demanda só, ela tinha uma demanda multifacetada. É chamado dos demais grupos vulneráveis, dos né? demais grupos vulneráveis. E eu na Delegacia da Criança, Adolescente e Vítima. Depois chegou Renata, chegou Heloísa, e para mim foi uma satisfação muito grande, desde então, trabalhar, né, com os grupos vulneráveis. Fiquei a maior parte do tempo, 13 anos na Delegacia da Criança, Adolescente e Vítima. Eu digo que para mim é uma satisfação muito grande, e assim, tinha como filha mesmo, né? E aquele apego mesmo, e não sei, assim, me identifiquei muito com crianças, para mim era muito gratificante, apesar de toda a carga emocional ser dolorosa mesmo, né? A carga emocional pesada, mas muito gratificante, assim, você romper o ciclo de violência, você, assim, conseguir... trazer a paz ali para aquela família, aquela mãe que está assim, totalmente sem esperança, né? Como fazer. Então, assim, me identifiquei muito. Eu acho que eu tenho realmente esse dom, assim, de trabalhar seguindo os passos de minha mãe, de minha irmã que é pediatra, né? E a gente, eu acho que de certa forma, cuidado. Essa questão de zelar mesmo pela integridade física, psicológica, né? Então, sempre assim, me dediquei muito, corre nas veias. Foi quando, em 2016, recebi o convite de Alessandro para ser coordenadora, diretora do AGV. Então, que é um desafio muito grande. Eu digo que é um desafio até maior do que a gente, o desafio da gente... da atividade de gestão é muito maior do que a atividade de investigações. São muitas pessoas. Nós temos lá hoje, entre delegados e agentes no seu comando, quantas pessoas mais ou menos, Dani? Contando com os estagiários, mais de 60 pessoas. Então, você comandar 60 pessoas não é a mesma assim, coisa de um escrivão, 2 ou 3 E na agentes, verdade, né? Porque mas essa equipe já foi maior, já tivemos 80 pessoas. 80 pessoas. Né? Depois que a delegacia a que Dani trabalhava, né, que era a Delegacia de Atendimento aos Demais Grupos Vulneráveis, ela foi dividida porque a demanda foi crescendo. Exato. Então, teve a Delegacia de Atendimento de Idosos e Deficientes e a outra Delegacia de Atendimento aos Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa, que ficou com a doutora Meire. E, assim, são 4 unidades policiais, cada uma com suas especificidades, com suas demandas, com suas necessidades, além da coordenação, né, que tem um plantão. Então, assim, na verdade, vou coordenar é um desafio muito grande. Todo dia eu digo que é um desafio muito grande. Não, Mari, você é uma guerreira, porque você é a única original. Todas alçaram outros voos e você ficou ali sustentando. Mas eu digo assim, né? Graças a Deus também, eu digo assim, Deus nos ampara. Então, a equipe é muito boa. Veja que eu sempre trabalhei com Renata, já trabalhei com Thaís, claro que continua lá. O time sempre foi muito bom. Então, doutora Meire, então o time é muito bom. Né? A equipe de policiais também, a equipe é muito boa. Então, tudo isso, claro, que impulsiona, né? Faz você tá ali com aquele gás para trabalhar, para procurar sempre o melhor. Mas desculpa interromper, Cássio, mas só para concluir, eu acho assim que uma das funções mais difíceis do delegado de polícia é exatamente gerir a sua unidade. Porque investigar é o nosso papel, né? A gente fez o concurso para investigar. A gente não fez concurso para gerir
E né? não teve nenhuma matéria na Cadepol sobre Não, esse a gente assunto. não foi Não, preparado não, para não. isso. O curso de formação nos preparou para investigar, Sim. E a- mas não nos preparou para gerir, né? Gerir Não. você só sabe o que é na prática, ali no dia a dia. No dia a dia. E assim, talvez quem não conheça o trabalho não saiba disso, né? Sim. A dificuldade que é de você lidar com o cartório, de você administrar o cartório, de você administrar a captura, porque o cartório e uma captura, eles só andam por causa do delegado, né? É. Pode ser um cartório maravilhoso, e felizmente a gente tem profissionais maravilhosos, né? Mas quem determina é o delegado. Quem coordena. Quem Quem coordena, coordena, Quem quem dá assume o- é o a delegado. responsabilidade da decisão, que Se é a pior a- coisa que tem, né? É assumir a responsabilidade Quando da tudo decisão. dá certo, todo mundo é responsável por isso. Quando dá errado, não. Só, quando só dá a gente que tá errado, na corredoria. A né? responsabilidade é do delegado. Eu digo à minha equipe, os erros aqui são todos meus, eu sei disso. É isso, né? Porque já que a gente tem esse ônus de, Decidir. aliás, o bônus, né, de ser o chefe, né? O seu chefe é um bônus e é um ônus. Todos têm um né? ônus e o bônus, né? Então, você está ali, você tem uma posição hierárquica diferenciada, mas, ao mesmo tempo, isso carrega o ônus, né? Então, a gente sabe disso e a gente não pode correr disso, Sim. né? Então, assim, realmente, Mari merece todos os louros. Não, Não. e aqui eu vou dar um Botar. testemunho aqui, que é o seguinte, eu passei por Tubia Barreto, Itabaiana 3 vezes, passei pela coordenação de operações do interior, fui da delegada de homicídios, estou na delegacia de roubo e furto de veículos, e não tenho coragem de dar plantão no DGV. Eu não esqueço aquele Entendeu? telefonema que você me deu, Eu Cássio. falei pra no dia Renata. que ele saiu do plantão, acabado, tinha passado a Dando noite, os deixa eu ver, parabéns, e não me foi? ligou, saindo do plantão. Olha, Renata, vocês estão de parabéns. Mas- Eu peguei, assim, Dani, falar você falou da sua atuação maior lá, que foi na proteção da criança, vítima. Nesse plantão meu lá, eu peguei 3 situações de menores vítimas. Um era um autista, que a mãe tinha se casado com um sujeito lá desqualificado, né, por usar esse nome, para usar um pior. E esse cara botou na cabeça dela para internar um menino. Aí inventaram que o menino tinha batido nela. Aí queria que eu internasse, porque o menino já estava com uns 15 anos. Aí era violência doméstica, enfim. Aí chegou a situação lá. E o menino, tio, eu quero falar com você, tio. Tio, eu quero falar com você. Aí quando o cara saiu, ele falou, tio, eu jamais vou bater na minha mãe. Jamais. Eu não fiz isso. Eu não bati na minha mãe. O senhor pode perguntar aos vizinhos, tal, não sei o quê. Aí eu chamei a mãe, dei aquela bronca, né? E peguei e fiz os encaminhamentos que tinha que fazer. A segunda ocorrência que veio foi uma mãe que deu uma facada no filho. Eu falei, gente, eu não aguento essa pressão aqui. Não. Né? Então, assim, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem lá. Eu, particularmente, a gente aprende tudo na polícia, né? Acho que a gente eu me adaptaria a qualquer situação. Mas se eu puder não passar pelo DGV, sobretudo nesses crimes contra idoso e criança, que para mim são os que mais me tocam. E aí, puxando um gancho aqui, Dani, nesse Mari. período... Mari, Eu estou já respondendo. Mari, puxando um gancho aqui, nesse período seu lá na proteção da criança, vítima, teve alguma investigação que te chamou a atenção? Cássio, na verdade, várias, né? Assim, é que eu digo, por mais que a gente trabalhe, eu trabalho esse tempo todo no DGV, o que a gente mais percebe, o que a gente ainda consegue se chocar, ainda consegue se surpreender com os casos que chegam lá. Quando a gente pensa que já viu de tudo, né, do que for ruim, ainda tem um pior. E assim, várias investigações me marcaram. Eu lembro bem de uma denúncia anônima que tinha um olheiro, um senhor, que ele recrutava adolescentes de todo o estado. Tinha gente do sul, do sudeste, pessoas que a gente via assim que era uma família, vítimas, né, adolescentes com a família que não tinham recursos, como eles próprios disseram, né? A minha família tem que fazer uma vaquinha, então vai com a promessa de inserir no campo de futebol, de inserir futuramente renomados clubes, né? E não era só isso, além disso, abusava sexualmente, até chegava a dopar alguns adolescentes. Então foi uma investigação bem complexa, porque assim, teve representação de interceptação telefônica, até para a gente saber se é uma organização criminosa, e realmente foi uma época que nacionalmente também estava correndo paralelamente algumas investigações
em relação a esses olheiros, né? E o que mais me emocionou foi quando a gente conseguiu contactar as famílias tomaram ciência e assim, a gente conseguiu devolver esses jovens através, né, com o apoio da rede mesmo, que a gente trabalha em rede, é fundamental, né, quando a gente se fala em crimes contra a criança e adolescente, que trabalha em rede, conselho tutelar, assistência social, é fundamental, porque a polícia por si só não tem, Não né, tem como dar esse suporte. não tem como dar esse suporte, mas de ver a satisfação das mães, a preocupação, o reencontro. E nada mais, eu digo assim, é tão gratificante quando a gente vê assim, doutora, muito obrigada. Doutora, e isso a gente vê lá muito no dia a dia, né? Outro caso assim que eu lembro que chega a se emocionar também muitas vezes junto, a lágrima corre junto, né? Mas ver a dor de uma vítima, então essa daí mesmo era uma evangélica, tinha 17 anos, nunca tinha tido relação sexual, foi estuprada mesmo, assim, cruelmente mesmo, né? E a autoria não era conhecida. Quando a gente fez também uma investigação bem complexa, ele levou o celular dela, naquela época usava muito, né, celular, interceptação telefônica e tal, a gente viu que ele era um foragido da justiça de Alagoas, já também pelo mesmo crime, e foi muito interessante, a gente conseguiu prendê-lo, ele já embarcando para São Paulo. E quando ela chegou lá, ela fez uma carta tão linda para mim, agradecendo porque assim, sabia que eu ia, junto com a equipe, dar conta de quem me fez esse mal. Eu não tenho como agradecer, só tenho como pedir a Deus que cubra a senhora de bênçãos. Então, assim, isso pra gente é muito gratificante, né? Saber que você pode minimizar a dor daquela vítima. E que a gente trabalha com os grupos vulneráveis, isso eu estou falando de mulher, de idosos, deficientes, muitas vezes são invisibilizados, muitas vezes são desacreditados, então a gente precisa, e nesses anos foi que eu compreendi, e procuro compreender cada vez mais como é importante a gente trabalhar mesmo com empatia, com acolhimento. É verdade, porque faz toda a diferença. Isso quando a gente iniciou, né, era Rena, você pode dizer, até os colegas dizem assim, ai, coisa de, né, Dani? Xaropada. E assim, a gente precisa entender, quem está procurando a delegacia, veja, não é xaropada, é a dor, respeitar a dor do outro. Isso é fundamental. Por isso que, assim, durante na minha gestão também procurei, né, junto com o apoio da administração, capacitação, surgiu o plantão 24 horas a partir de 2018, então os policiais que tiram plantão lá têm que ser capacitados, porque realmente tem que ter sensibilidade, um olhar diferenciado para tirar um plantão lá. Exatamente. Isso Renata sabe, né, vivenciar. É de fato muito importante, né, quando a gente fica pensando, a turma que chega agora encontra um departamento de atendimento a grupos vulneráveis. Todo estruturado. Não sabe como isso aconteceu. Foi construído. Quando Mari foi para a Delegacia da Mulher, eu passei pelo prédio agora. Hoje é um escritório de advocacia, Figueiredo de Pina. Mas era um prédio que a gente dividia o gabinete com um rato que passava por debaixo da porta, porque tinha um buraco. O prédio era muito mal manutenido, né? E quando fui estudar a história da Delegacia da Mulher em Sergipe, eu vi que a nossa Delegacia da Mulher é a segunda do Brasil. Que legal. A primeira de São Paulo, em 1986, e em 88, no ano da Constituição, Sergipe inaugurou a sua Delegacia da Mulher. Doutora Guadalupe. Nós somos pioneiros. E aí, quando Mari foi para lá, eu lembro exatamente o motivo de Mari ter ido para a Delegacia da Mulher. A Alessandro chegou na delegacia, que chamava Delegacia... que a gente chama menores Dépica, hoje. Né? Dépica. Ele disse assim, não dá para eu cuidar. A época a Dépica cuidava de... A Alessandro estava na Dépica. Isso. Eles não posso cuidar do adolescente que comete a infração e do adolescente que é vítima, tá demais, não consigo. Aí Cizinha disse, venha para cá, para a DEAN, para nos ajudar aqui na DEAN. E a equipe da DEAN foi fazer um curso e aprendeu no curso o que era revitimização, a necessidade de atendimento especializado, e chegaram para Iraci, que era delegado, e disse assim, olha, a gente quer formatar um curso, porque a gente quer ser uma equipe da Delegacia da Mulher melhor. A Iraci disse, Dani, vem aqui para ajudar a gente a fazer o curso. Na verdade, a primeira reunião era para fazer um curso. E dentro desse planejamento do curso, a gente disse, gente, não é só a mulher que precisa de atendimento especializado. Existem muitos outros
segmentos que precisam de um atendimento especializado. Se a gente está aqui para construir uma polícia nova, a gente vai construir esse espaço para esses outros segmentos. E qual é o nome, 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 e agora? E agora? A gente lembrou de vulneráveis. Essa expressão foi usada por um professor que a gente nem lembra da CADEPOL, o professor Manuel. Eu lembro dele, professor da Federal. Professor Manuel usou essa expressão, vulneráveis. Eu disse, na falta de outro nome, vai ser curso de atendimento a grupos vulneráveis. Do curso surgiu a ideia do centro. E assim a gente criou um espaço que não existia no Brasil. Hoje você entra na grade da EAD, tem curso de atendimento a grupos vulneráveis. Sabe por quê? Porque 2 da equipe do Centro de Atendimento a Grupos Vulneráveis foram trabalhar na Senasp. No Ministério, né? No Ministério. E disseram, olha, isso Carlinhos e Kátia. Kátia. Esse é um conceito que a gente trabalha lá em Sergipe. Hoje, a polícia do Brasil todo trabalha com o conceito de grupos vulneráveis. E é verdade, sem falsa modéstia. Nasceu aqui. Nasceu aqui, nasceu na nossa polícia. E interessante que até hoje a gente recebe visitas de colegas que trabalham em outro estado para conhecer como é o DGV, o funcionamento. Ô Dani, e você? Não tem uma história para você? Tem muitas histórias. Você gosta. Eu tenho muito. Você gosta muito. Você é quejeira, você é professora, você tem livro, é mãe. Toca violão ou canta, não me lembro bem. Eu canto e toco piano, violão não. O piano, né? Então, me conte aí, na polícia, alguma história, não necessariamente uma história de investigação, mas alguma atuação sua na delegacia que possa ter minorado o problema do cidadão sergipano? Tem muitas, mas quando você falou assim, eu já ia falar das minhas investigações prediletas, porque todo mundo tem, a gente ama investigar. E como eu tive na polícia muito, de alguma forma os colegas associaram muito a minha imagem ao curso, à aula, a ser professora, a trabalhar da mediação. Todo mundo esquece, não menciona a Daniela investigadora. Eu amo investigar, mas eu não vou falar de investigação não nesse momento, posso falar depois. Quando o Cássio fala assim, olha, um atendimento que minorou o sofrimento da população sergipana, não necessariamente com investigação, me lembrei de uma coisa inusitada. Eu era delegada da DETUR. A DETUR era uma casinha de madeira na orla de Atalaia, e naquele momento, ali na Coroa do Meio, hoje a gente tem um bairro urbanizado, né, com ruas, com casas de alvenaria, mas uma parte ali da Coroa do Meio, onde passa aquela Avenida Antônio Góes, era a chamada Invasão das Palafitas. Eram casinhas de madeira, o rio corria embaixo. O bairro ia até o Mangue, né? Sim. O rio corria embaixo, sem saneamento básico, era uma coisa realmente terrível. Foi no governo do governador Marcelo Deda que se fez o projeto de urbanização ali. Até que, naquele momento, era chamada Invasão das Palafitas. Talvez assim, o pior espaço urbano da capital naquele momento era ali. E eu estava um dia na delegacia de turismo, eu, seu Ferreira, Ari, que era minha captura, e seu Raimundo. Chegou uma mãe com 3 crianças no colo, a mãe estava vomitando, as crianças estavam vomitando, elas estavam passando mal. Pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Eu pensei que fosse um caso de envenenamento. Nossa. Quando ela conseguiu relatar, o que é que ela conseguiu relatar? Que houve uma festa, era época de Natal, houve uma festa para distribuir, para comemorar, distribuir lanche com as crianças daquela comunidade. E possivelmente o cachorro-quente estava contaminado, enfim, questão de conservação. E um bairro inteiro estava passando mal. Quando ela terminou de conversar com a gente, já vinha chegando outras crianças. Eu pedi que a viatura fosse até o bairro. Não tinha viatura que desse conta, porque estavam os pais e as crianças todos nas portas dessas casas, chorando, rolando no chão de dor, uma coisa assustadora, e você não conseguia nem acessar o bairro. Nossa, que terror isso. Porque você caminhava por cima de tábuas em cima do rio. E nós usávamos rádio naquele momento. Então, eu lembro que eu chamei no rádio todas as viaturas da Polícia Civil que puderem ajudar. Não existia SAMU naquele momento. Não tinha SAMU. Não tinha SAMU. SAMU é uma coisa do governo do Marcelo Deda. Da prefeitura. Da prefeitura. Marcelo Deda como prefeito, eu acho. Assim. Foi. E não existia SAMU. Então, todos os carros da Polícia Civil, naquele momento, da capital, foram até a Coroa do Meio. Nós levamos essas crianças para o hospital. A situação era tão grave que teve um momento da gente dizer, não vamos levar os adultos, só as crianças. Um adulto leva 5 crianças, porque não cabia. E nós coordenamos, veja, nada a ver com investigação. A Polícia Civil coordenou aquele resgate naquele momento.
a urgência do Hospital de Cirurgia e a urgência do USE, que eram os 2 grandes hospitais que existiam naquele momento, ficaram lotadas de crianças com intoxicação alimentar. O caso foi tão grave que no domingo seguinte a matéria do Fantástico era esse acontecimento aqui em Aracaju. Agora veja, era uma polícia ainda incipiente, mas a gente teve a mobilização, a gente usou o rádio, as equipes estavam atentas. Eu disse, nossa, que coisa legal trabalhar em equipe. Naquele momento eu disse, é esse negócio que eu quero ser, viu? Porque é uma coisa que só existe na polícia, você coordenar uma equipe. Agora, Dani, você imagina, por que a mulher procurou a delegacia, né? Isso é uma pergunta interessante, assim, para a gente refletir. Era problema de saúde, por que ela procurou a delegacia? Talvez ela tenha pensado até em envenenamento, a própria mãe. Mas é porque a delegacia é onde as pessoas procuram imediatamente para resolver qualquer problema. É importante esse depoimento seu para que todos saibam que ser delegado de polícia não é só tratar de investigação de crime, não. As demandas urgentes chegam para a gente lá e nós todos tomamos providência. E esse relato seu é impressionante, porque a gente naturalmente ia imaginar que uma vítima dessa ia direto para o hospital, mas procurou a delegacia, porque a impressão que eu tenho é que quando alguém procura a gente na delegacia, a gente tem um poder imediato de resolver as coisas. A gente não precisa estar pedindo muito, a não ser nas investigações, obviamente. E a gente é bom e ruim também, eu até gosto disso, mas essa ideia da população que na delegacia vai resolver tudo. E todos nós aqui sabemos disso, porque a gente já foi procurado para resolver todos os tipos de assunto. Então, assim, é muito interessante essa sua fala. A gente sabe das investigações que você fez durante a sua carreira, mas eu adoro quando a gente conta histórias diferentes da nossa atividade, uma atividade do dia a dia de investigação, para que a população tenha ideia do que é, como é amplo o trabalho da Polícia Civil. Sim, o que eu acho mais fascinante, Cássio, né? Lógico que investigar é fascinante. Eu adoro investigar. E é a nossa essência, né? Um delegado de polícia é, sobretudo, um curioso. Você quer saber o próximo capítulo daquela história? O que é que está por trás disso? Então, isso que acho que isso é que é a cachaça, sabe, Mari? Mas também é fascinante na nossa profissão o fato de que a gente tem a oportunidade do contato direto com o povo. E imediato. E imediato. As outras profissões não têm esse contato. Então, sem filtro, né? A gente não tem filtro. Então, isso dá uma capacidade de entendimento do mundo que nos cerca, que muitas vezes os outros profissionais não têm. Quando tem por outros espaços da vida, por outras experiências, mas a profissão não traz, porque a profissão é muito distante. É no papel, existem diversos filtros, tem o filtro do processo, o filtro das formalidades, o filtro das demandas, e como Rena disse, é sem filtro, para a gente é sem filtro. Isso é bom e terrível ao mesmo tempo, mas é ao mesmo tempo fascinante. O sangue já esfriou, o choro já passou. A gente tem que estar eternamente preparado para o inusitado, né? Sim. Isso. Porque pode chegar qualquer coisa na delegacia. Você não sai de casa, né? Você não sai de casa já com o script do que vai acontecer no seu dia, né? Muito pelo Acho que esse que é tão fascinante, né? Nenhum dia é igual ao outro, nenhum caso é igual ao outro. Pode ser até parecidos, mas cada um tem a sua história, né? A sua versão. Perdão, Mari, o que eu ia dizer é que com o tempo isso dá uma capacidade de leitura assim, do ser humano, que você diz assim, Deus, obrigada porque eu sou delegado de polícia, porque senão eu não tinha essa compreensão da vida. E assim, né, isso inclusive fortalece muito a gente, né, eu tenho certeza, eu me sinto assim, eu tenho certeza que vocês também, que depois de mais de 20 anos de polícia, a gente se sente hoje muito mais seguro para lidar com essas demandas do trabalho e da vida, né, a gente termina realmente, como dizem aí, engrossando o couro. Né? O meu engrossou muito. Mas não perdi a ternura. Não perdi a ternura. O grande desafio é esse, né? A gente realmente engrossar a carcaça, mas sem perder a nossa sensibilidade, a nossa essência, né? Que também é fundamental para exercer o nosso trabalho, né? O bom senso, a sensibilidade. Minha mãe pergunta até hoje que dia que eu vou sair da polícia. Tá chegando. Eu falei, mamãe, agora que pela aposentadoria, né? Porque nossas mães é quem mais sofre com isso, né, Dani? As mães dos policiais. Mães e pais, né? Mas os pais são mais objetivos, sofrem mais calado, né? Mas as mães sofrem muito. Eu vejo que
Eu vejo minha mãe e minhas irmãs. Passei uns 10 anos na polícia e elas perguntando, sai que dia? Parou de estudar, não vai fazer mais concurso, não sei o quê. Eu falei, esqueça, porque eu apaixonei pela polícia e me apaixonei pela polícia. E eu acho que é essa história, Mari, de você não ter... Eu não gosto de nada repetido, de rotina. Eu não gosto da rotina. Dinâmica, né? Assim. Então, essa sensação de que alguma coisa vai acontecer para eu resolver, para eu tentar resolver, nem sempre consigo, isso eu acho que me anima a trabalhar todos os dias. E anima todos nós, delegados de polícia. Eu acho, Renato, que a gente vai ter que fazer um outro... Vamos ter que fazer um episódio, porque a gente está chegando já no fim, né? Já. Pois é. Conversa, Eu já ia contar umas 4 histórias. Mas assim, a gente tem essa alegria, Dani, aqui, Mari, de toda vez que a gente faz aqui isso aqui não vai parar de acontecer, porque isso aqui me anima a voltar para a delegacia quando eu venho aqui. Isso. E hoje aqui eu estou no meio de três mulheres, né? Provavelmente vai ter gente aí perguntando, esse delegado tem lugar de fala? Mas como são minhas amigas, me aceitaram aqui, né, Dani? Ninguém vai tomar um susto. O que é que esse homem está fazendo no meio aí, fazendo pergunta das mulheres? Mas eu não estou fazendo pergunta, é sobre a profissão. Que, obviamente, que a maioria dos delegados que trabalham lá no DGV são mulheres, mas tem homens também trabalhando lá. E digo, homens, né, bastante sensíveis à questão, bem empáticos, vários profissionais, porque se você é interessante a mulher, claro que é importante em determinado caso em atendimento ser uma mulher conversando com outra mulher, até porque se sentem mais à vontade, mas temos colegas realmente... Hoje em dia a gente tem Ronaldo Marinho, Renato. Gabriel foi delegado. Gabriel escreveu um livro, tem um projeto no Congresso Nacional em trâmite, salvo engano é de eleição desse projeto, que insere um artigo ou um parágrafo na lei do idoso, que foi um projeto do trabalho do doutorado de Gabriel, salvo engano, ou do mestrado. Isso. Então, assim, Ronaldo passou por lá. Você vê que os professores e os escritores nossos, eles têm uma tendência maior a ir para essa área. Tem Tiago Lustosa também, né? Que é colega, que escreve. Talvez tenha uma compreensão melhor do que a minha, por exemplo, né? Sobre isso. Eu não quero ir para lá, que eu não dou conta, viu, Pois é, já temos, na verdade, são 2 livros que são frutos, na verdade, da experiência do DAGV, porque a dissertação de mestrado de Gabriel deu livro, né? Um livro publicado sobre a questão do idoso. Hipervulnerabilidade. A hipervulnerabilidade é o idoso, a pessoa com mais de 80 anos. E tem o meu livro, o Direito Penal dos Vulneráveis, gente. Eu fiz assim, porque eu precisava concluir o mestrado e eu não podia falar de outra coisa que não fosse essa. Mas depois eu tive a surpresa. Só fiz uma tiragem. E o livro esgotou no ano do lançamento, até porque ele foi indicado como referência bibliográfica para os concursos de defensoria pública e todas essas áreas que têm a ver com esses segmentos vulnerabilizados, né? Então, veja, tudo começou com uma vontade de fazer um curso. É por isso que eu falo da unicidade da nossa turma. A gente tomou para nós a ideia de que a gente tinha que construir alguma coisa. Né? Então, de um curso, quantos frutos vieram? Hoje a gente tem um departamento, Maria Ali Guerreira sustentando a equipe original e vem os colegas... Dando continuidade vem os colegas, né, que chegaram e estão ali então. trazendo coisas novas. E quanta coisa nova se criou, né? Eu acho fantástico isso. Né? É um motivo de orgulho para todos nós. Né? Nós não tínhamos ali, quando eu estudei para concurso, não tinha livro de delegado de polícia. Hoje nós temos vários. Muitíssimos. Né? Referência em concurso, citação, às vezes, em decisões lá no Supremo. Sim. Já tem citações lá de livros de delegado de polícia. Então, para a gente, é a carreira crescendo e talvez seja por isso que os professores que não tinham delegado de polícia, professores. Então, hoje, quando você está lá contando a sua história, que antigamente contavam a nossa história, né? Hoje quem conta a nossa história somos nós mesmos nas universidades, né? Fantástico isso. Não é? Quem conta a história é a gente, né? Nós não precisamos de ninguém no meio, né? Desse processo. Essa frase sua é fantástica, quando você diz assim, a gente conta a nossa história. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, o delegado de polícia da novela era alguém contando a nossa história. Aquele estereótipo da novela era porque alguém estava contando a nossa história. Viu? Sim, mudou. Delegado é outro nível.
delegadas, né? Uma delegada Então, vaidosa. A delegada Elô, né? inclusive, é um sucesso, né? Sim. A delegada Mas vocês é a delegada recordam, Elô, né? vocês recordam dos delegados anteriores? Sim, Eram sim. sujeitos que eu dizia assim, alguém tem que ligar para a Globo dizer que a gente não é Um assim. palito de boca, um palito Sim. de dente na boca, a camisa aberta. Os pés aqui na na mesa. mesa, Então, hoje, o que eu vejo que a gente tem que pensar agora e para gerações futuras, a gente construiu uma identidade que não pode retroceder. Daqui para frente. A gente não pode retroceder, né? Tem um filósofo que diz que identidade é aquele horizonte a partir do qual eu me determino, escolhendo aquilo que é justo, bom e valioso. Então, a minha identidade, ela se manifesta a partir das nossas escolhas. E nós fizemos escolhas de sermos profissionais. Nós fizemos escolhas do tipo de profissional que quer representar a polícia. E eu acho que é daqui para frente. É daqui Com pra frente. certeza. Para trás só para pegar impulso. E vocês, Pois é. meninas, vocês são motivo de orgulho, né? Para a gente, né, que somos colegas, para a Polícia Civil, para o Estado de Sergipe. Rita, nós somos, né? Nós. Vamos incluir você também, Então. Cássio. Graças a Deus a gente tem muito do que se orgulhar, né? A gente tem, assim, muitos colegas realmente, a gente faz gosto de dizer, né? Um colega delegado de polícia de apresentar, É verdade. que a gente tem como referência, né? Tem várias referências, isso é muito Sim. importante. É verdade. E eu fico aqui pensando da importância desse momento. Pode parecer, o que é um podcast? Mas veja, em um curto espaço, que eu achei curto, eu queria contar mais umas 5 histórias, mas em um curto espaço de tempo, a gente rememorou um percurso muito importante. Percurso. É um percurso Tem muita muito, história aí no meio. muito importante. E é importante que a gente não esqueça, né? De onde a gente começou e para onde a gente quer ir. Isso. Senão alguém vai contar por nós. Senão Com alguém vai certeza. Com a assumir, versão que quer contar. Né? vai assumir a nossa história. Então a gente tem que ser o protagonista da nossa história. E eu acho que é a vocação da nossa turma, né? E que é a vocação da polícia toda, da carreira toda agora, mas que a gente assumiu essa demanda. Os 18 Fortes, eles abriram a picada. Aí disse, quem vai ter que fazer as obras aqui? A gente começou fazendo umas obrinhas e agora tem uma galera aí também que vai continuar fazendo, né? As benfeitorias voluptuárias. É isso. E aí a gente quer, nesse ano, exatamente, Dani, trazer essas histórias todas aqui para o podcast, para a gente estar relembrando, para os novos conhecerem, né? E para os curiosos que não são da polícia também conhecerem, né? Porque essas histórias de polícia geram muita curiosidade. Sim. Então a gente está querendo fazer uma série de entrevistas, né? Trazendo colegas das diversas turmas, né? Para cada um trazer sua experiência, né? Sobretudo os mais antigos, né? Para mostrar. Na sequência, né? Fazer uma Sim. sequência, né? Para mostrar como é que tudo começou, né? E a gente continuar contando a nossa história, como vocês disseram. Excelente iniciativa. Estão de parabéns, viu? Conseguimos até convencer já. Doutor Flamarion vai participar do podcast. É. Doutor João Eloy vai participar Que do bom, podcast. nossa, É uma irmão. vitória. Doutor Paulo do Marcos vão participar É. do podcast também. Todo mundo que contribuiu de alguma forma, até por uma questão de justiça, Dani. Porque daqui a pouco ninguém lembra mais quem é E cada um. recordar e viver, né? É importante você lembrar quem fez isso aqui. É importante você lembrar. E agora Né? você me lembrou uma coisa, você mencionou o nome do meu pai, para quem não conhece, você mencionou no início. Isso foi um problema para mim no início da carreira, que eu não queria que ninguém me dissesse que eu era filha do Dr. Paulo, né? O tempo passou, né? O tempo é o senhor da razão. Eu tenho um orgulho muito grande que façam essa menção, porque foi uma pessoa que construiu, junto com o Dr. Jorge, com todos os 18 do Forte, o que a gente tem de lei, o que a gente tem de estrutura inicial. E eu tinha um problema em dizer, né, a filha do Dr. Paulo. Hoje não, eu posso dizer, sem preocupação, que dessa mesa aqui de segunda geração, eu sou segunda geração puro sangue, porque eu sou segunda geração do concurso e eu sou a segunda geração de delegados de polícia na minha família. Só falta o Danilo vir para cá agora. Tá difícil convencer, tá apaixonado pela advocacia, mas vamos ver. Quem vamos ver, sabe, quem né? sabe. Ana? É. Pois é, meninas, obrigada. Eu que agradeço. Infelizmente, extrapolamos nosso tempo. A vontade era de continuar esse bate-papo por um bom tempo, mas nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar trazendo à tona, relembrando tantos momentos importantes da nossa carreira. Eu que agradeço, viu? Foi uma satisfação enorme, que prazer dividir, né, esse podcast com vocês. Pessoas que, assim, moram no meu coração e que eu tenho verdadeira gratidão por tudo, né? Por tantos
contatos, dividir, né, as preocupações, As as angústias. Sempre bom. Prazer enorme. Eu só tenho a agradecer e dizer assim, parabéns para mim, que eu não chorei, porque eu estava dizendo para as meninas, ai, que emoção estar junto com vocês aqui, porque começamos juntas. Só agradecer a oportunidade. Lógico que aqui é um espaço, né, de muita gente na carreira que vai passar por aqui, mas olha, eu digo sempre, se me chamar eu venho, viu? Com Deus a Deus. Com Deus a Deus. Bom, nós estamos no final agora do programa e a gente espera que você que está nos assistindo agora possa nos acompanhar no podcast da DEPOL, Sergipe. Clicar lá no sininho para curtir o vídeo, que vocês receberão as notificações dos nossos próximos episódios. Um abraço e até o próximo encontro.